Tranquilo, pode deixar. Declaro a sessão aberta. Boa noite, vereadores, vereadora Ana, público aqui presente. Convido a todos para a gente fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao vereador e primeiro secretário Marcelo Trevisan que faça a leitura da ata número 059 de 2019. Ata 059/2019, da sessão ordinária do dia 9/9/2019, da 15ª Legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondão, Paraná. Com o comparecimento de todos os vereadores, após o presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcelo, que fizesse a leitura da ata 058/2019, onde lida foi aprovada sem ressalvas ou impugnações por unanimidade dos presentes. Em seguida, o senhor presidente passou para o expediente, o pequeno expediente, onde não havia nada na pauta. Após o senhor presidente, passou para o expediente comum, onde havia na pauta o ofício de 085/2019, de autoria do vereador Ana Maria Líria Teodoro. Ofício esse que trata do departamento que tem os pontos eletrônicos, com instrumento de presença, e que, se por força de lei, devem dispensar seus parentes e amigos para a visita de um ente querido falecido. Após a vereadora discorreu sobre seu requerimento, seguindo, foi aparteada pelo vereador Marcelo Trevisan. Após, retornou a palavra a vereadora Ana Líria. Seguindo, aparteou o vereador Edson Roberto Rocha. Após, aparteou o vereador Mírio Sardeto e o Rafael Cuco Cleiton Barros. Todos teceram seus comentários a respeito do referido assunto. Seguindo, o vereador Edson Roberto Rocha solicitou que seja votada uma moção de pesar à família do falecido Júnior Brem. Seguindo, o vereador Donizete Rugeli disse sobre o desrespeito ao falecido Júnior Brem e a toda a sua família, sendo que, como servidor público e motorista por muito tempo, no dia do seu velório, na capela mortuária, os caminhões da prefeitura estavam fazendo a limpeza das ruas, juntamente nas proximidades da capela mortuária. Após, falou sobre a liberação dos ônibus para a cidade de Lunardelli, onde 3 grupos que organizam essas viagens e pagam, e outros têm que benefício total da prefeitura. Então, que peço é justiça e igualdade para todos. Após, falou dos pedidos de todos os vereadores dessa casa, onde o chefe do executivo não tem nos atendido. Seguindo, o vereador Mírio Sardeto disse que a saúde não pode parar, mas para. Quanto a feriados prolongados, teve aqui em Rondão, mesmo sendo serviço essencial, e às vezes ficam até 2 dias o posto de saúde fechado e a população sem remédio. Então, 1 hora mais fechado por motivo de luto não vai fazer a diferença. Seguindo, o vereador Rafael Cuco disse que um erro não justifica o outro, que sou de uma opinião. Para que fosse resolvido esse problema de fechar o posto, também sei que o hospital nunca vai negar atendimento a alguém. Sobre o ônibus, dia desses 2 igrejas pediram ônibus na prefeitura e as mesmas iam para o mesmo lugar. E mesmo com o ônibus vazio, que caberia às pessoas em 2 igrejas, em um só ônibus, ainda tiveram que liberar os 2, pois elas não quiseram ir juntas. Então, administrar a coisa pública é muito difícil, especialmente quando tem que observar a parte política. Seguindo, o vereador Roberto Scarabuto disse que a Secretaria de Saúde falou em descontar, que a secretária de saúde falou em descontar as horas dos servidores, e depois achou que
conversou com o chefe do executivo e me parece que não vai ser mais descontadas. E outra coisa também, como o vereador Mírio disse, o hospital está para atender, e isso é muito bonito. E quando o hospital precisa do posto, o posto de saúde está lá para ajudar. Após o senhor presidente, passou para a ordem do dia, onde havia na pauta o projeto de lei de número 046/2019, onde dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 167.511,05. Seguindo, o vereador Edson Roberto Rocha fez um questionamento sobre os recursos da ação social e da saúde e iluminação pública das praças da prefeitura. Após disse que já foram instaladas luminárias de LED no solo daquela praça da prefeitura, dizendo ainda que foi roubada uma luminária e o município retirou todas as lâmpadas. Elas foram colocadas e retiradas e agora estão vendo um remanejamento de recurso para iluminação, para instalação de iluminação na mesma praça da nova prefeitura. Então devemos verificar o que foi feito com aquelas luminárias, onde elas foram alojadas e alocadas, porque provavelmente elas foram compradas e pagas. Disse ainda sobre o quanto de recursos nós já aprovamos para fazer o término dessa prefeitura, e um empréstimo de R$ 1.600.000. Isso é uma dívida para o município pagar. Já aprovamos em torno de mais de R$ 400.000 e agora mais 167 mil. Então, acho que os vereadores deveriam verificar melhor esse projeto para que podemos votar ele com plena consciência. Seguindo questionado pelo vereador Donizete Rogério, se irá pedir a retirada do projeto. E o mesmo disse que não quer retirar, mas de jeito que está, vota contra. Em seguida, o vereador Rafael Cuco disse que o projeto precisa ser melhor estudado. Após, o vereador Marcelo Trevisan disse que, diante de tantas dúvidas, concordo com ambos e sugiro a retirada do projeto. Ato contínuo, o senhor presidente colocou a apreciação do plenário, que votou pela retirada do projeto de lei, com exceção da vereadora Ana Líria, ficando decidido para oficiar a prefeitura sobre os comentários e as dúvidas do vereador Edson. Seguindo, havia na pauta o projeto de lei de número 047/2019, onde dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial no valor de R$ 600 mil. Seguindo, de posse dos pareceres e das comissões pertinentes favoráveis à tramitação e apreciação do referido projeto de lei, o senhor presidente colocou a mesma discussão. Havendo consenso, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por unanimidade em primeira discussão. Após o senhor presidente, passou para as explicações pessoais, onde usaram a palavra os vereadores Rafael Cuco, Edson Roberto Rocha, Mírio Sardeta e Marcelo Trevisan. Seguindo, não havia mais nada na pauta e mais nada a se tratar. O senhor presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. Coloca a ata número 059/2019 em discussão dos vereadores para impugnação ou ressalva. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Ata número 060/2019. Vou ajudar o primeiro secretário a ler, que hoje tem bastante coisa. Da sessão ordinária do dia 17/9/2019, terça-feira, da primeira quinta legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondão, Paraná, com o comparecimento de todos os vereadores. Após o senhor presidente declarou aberta a sessão, em seguida o senhor presidente passou para o pequeno expediente, onde havia nada na pauta, a moção de pesar à família Buscarioli e Brem pelo falecimento do senhor Lucênio José Brem Júnior, folder do primeiro passeio ciclístico do Bem de Rondão, que na frente da feira do produtor, o ofício de número 126/2019, datado de 10 de setembro de 2019, oriundo do CREAS, solicitando do espaço do auditório desta casa no dia 18 de setembro, a partir das 13 horas. Por fim, um convite desta casa aos vereadores e à população em geral, onde fará realizar uma audiência pública na sede, no dia 19 de setembro, às 19 horas. Após o senhor presidente passou para o
expediente comum, onde havia na pauta o ofício de número 086/2019, de autoria do vereador Roberto Scaraboto, indicando ao Poder Executivo para que, na oportunidade, contemple a família Tavares, indicando de uma praça, a mesma de uma rua, com o nome de seu patriarca, Francisco Fernandes Tavares. Após o vereador discorreu sobre seu pedido. Após havia na pauta o ofício número 089/2019, de autoria do vereador Marcelo Trevisan, onde solicitava a alocação de quebra-molas redutores de velocidade na rua Monte Carlo em toda a sua extensão, em ambos os lados da avenida. Seguindo, o vereador discorreu sobre seu requerimento. Seguindo, o vereador Edson Roberto Rocha requereu verbalmente melhorias na rua Porto Alegre, de ambos os lados, residencial e industrial. Após falou sobre usar áreas condicionadas da Escola Marechal Castelo Branco, dizendo que desde ano passado vem trabalhando para que esses áreas sejam alocados nessas salas de aula, sendo que amanhã essa escola faz 50 anos. Registrou ainda que, quando chegou em Rondão, foi a primeira escola que trabalhou como professor. Após partiu o vereador Marcelo Trevisan, dizendo a respeito do ar-condicionado. Disse que esse equipamento instalado estão fazendo um novo estudo para fazer uma nova licitação para instalar esses equipamentos. Retomando a palavra, o vereador Edson disse que no ano de 2017 já tinha sido licitado R$150 mil para instalar esses ares condicionados. E o prefeito destinou esse recurso para a saúde e disse que iria alocar o ar com recursos próprios. E até agora estamos esperando. Seguindo, usou da palavra o vereador Edevan, perguntando ao vereador Edson se o transformador da escola suporta essa instalação. Em seguida, o vereador Edson disse que na escola Castelo Branco ele não sabe, mas a escola do lado tem 5 ares condicionados instalados e, se instalar de ambos lados, provavelmente não suporta. Seguindo, o vereador Donizete Rogério disse sobre os requerimentos anteriores feitos a respeito da rua Porto Alegre e também disse recursos sobre os ares condicionados, dizendo que o problema anterior já era sobre a instalação dos padrões e transformadores que não suportavam a sobrecarregamento de energia. Após o senhor presidente passou a ordem do dia, onde havia na pauta o projeto de lei, decreto legislativo de número 032/2019, que dispõe sobre a apreciação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente às contas do Poder Executivo Municipal, relativa ao exercício de 2011, de responsabilidade do senhor Ailton Alfredo Valotto, seguindo de posse dos pareceres favoráveis à tramitação do referido projeto. O senhor presidente deixou a palavra franca. Após o vereador Donizete Rogério disse que esse projeto é o que vem à frente, foram todos analisados pelos vereadores. E o que havia aprovação com ressalva, procuramos buscar mais informações dos setores competentes e procuramos sanar as irregularidades para que estivessem prontos a serem votados. Após disse ainda que teve 2 ex-presidentes em 4 mandatos, onde os mesmos engavetaram os processos de responsabilidade deles e isso acumulou para nós votarmos agora. Seguindo, o senhor presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade em primeira discussão. Após havia na pauta o projeto de lei, decreto legislativo de número 33/2019, que dispõe sobre a apreciação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente às contas do Poder Executivo Municipal, relativos ao exercício de 2014, de responsabilidade do senhor Roberto Aparecido Corredato, seguindo de posse dos pareceres favoráveis à tramitação do referido projeto. O senhor presidente deixou a palavra franca. Usou da palavra os vereadores Donizete Rogério e Edson Roberto Rocha. Em seguida, o senhor presidente colocou-o em votação, sendo aprovado por 7 votos a 1.
em primeira discussão, sendo o contrário da vereadora Ana Lira. Após o senhor presidente, passou para as explicações pessoais, onde usou da palavra o vereador Edson Roberto Rocha. Seguindo, não havendo mais nada na pauta, o senhor convidou a todos a participar de uma audiência pública que a nossa Câmara fará quinta-feira, dia 19, ficando todos convidados. Após nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. Coloco a ata número 60 de 2019 em apreciação dos vereadores para impugnação ou ressalva. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Ata número 061 de 2019. A ata 061/2019, da sessão ordinária do dia 23/9/2019. Terça-feira, da 15ª legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondão, Paraná, com o comparecimento de todos os vereadores. Após o senhor presidente declarou aberta a sessão, em seguida o senhor presidente passou para o pequeno expediente, onde não havia nada na pauta. Após o senhor presidente passou para o expediente comum, onde havia na pauta o ofício de número 090/2019, de autoria do vereador Edson Roberto Rocha, solicitando ao Poder Executivo para que determine seus comandados que, quando fizerem a limpeza pública na cidade, façam também limpeza nas calçadas em frente aos terrenos baldios. Seguindo, o vereador discorreu sobre o seu requerimento. Após havia na pauta o ofício de número 091/2019, de autoria do vereador Roberto Scaraboto, solicitando a locação de quebra-molas na Avenida Minas Gerais, na proximidade da residência do comércio da família do Nelson Buscarioli, precisamente na frente da residência do senhor João Mecânico. Em seguida, o vereador discorreu sobre seu requerimento. Após havia na pauta o ofício de número 092, de autoria do vereador Cleiton Barros e Donizete Rugelli, solicitando alocar quebra-molas redutores de velocidade nas avenidas Goiás, com a Buenos Aires, nas proximidades da residência da senhora Maria Possani Chiodi, e na rua Buenos Aires, esquina com a Avenida Ceará, próximo à residência do senhor João Maciel. Seguindo, o vereador Cleiton discorreu sobre o referido requerimento. Após havia na pauta a moção de pesar de homenagem à família Hartmann, pelo falecimento do senhor Deusdete Otto Hartmann. Após usou da palavra o vereador Donizete Rugelli, fazendo uma solicitação em prol à Vila Rural, que referem em melhoras na iluminação pública e também no salão de festas de reuniões. Após o senhor presidente passou para a ordem do dia, onde havia na pauta o projeto de decreto legislativo de número 032/2019, que dispõe sobre a abertura da apreciação dos pareceres prévio do Tribunal de Contas do Exercício do Paraná referente às contas do Poder Executivo Municipal, relativas ao exercício 2011, de responsabilidade do senhor Ailton Alfredo Valuto. Seguindo deposto os pareceres favoráveis à tramitação do referido projeto, o senhor presidente deixou a palavra franca. Havendo consenso seguindo, o senhor presidente colocou o mesmo em votação, aprovado por unanimidade em segunda e última discussão. Após havia na pauta o projeto de decreto legislativo de número 033/2019, que dispõe sobre a apreciação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente às contas do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício 2014 de responsabilidade do senhor Roberto Aparecido Corredato. Seguindo os pareceres favoráveis às tramitações do referido projeto de lei, o senhor presidente deixou a palavra franca, havendo consenso, e em seguida o senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado por 7 votos a 1, em segunda e última discussão, sendo o voto contrário da vereadora Ana Lira. Seguindo, havia na pauta o projeto de lei de número 048/2019, que é iniciativa do Poder Executivo, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a concessão de direito real de uso de bem público da propriedade do município de Rondão e da outras providências, seguindo deposto os pareceres favoráveis das comissões pertinentes, o projeto foi à discussão. Após, o vereador Donizete Rugelli fez uma observação no projeto de lei, quanto ao objeto correspondente ao ramo da atividade, constatado no artigo 2, ou seja, enconsta o projeto de doação, o que está demonstrado com atividade primária no CNPJ e não no secundário. Após, houve várias indagações em planações dos vereadores, chegando ao consenso
cabimento de uma emenda, que ficará assim corrigida o projeto, cujo ramo de atividade principal e secundário é o comércio da varejista de animais vivos e artigos e alimentos para animais de estimação, bem como fabricação de alimentos para animais, representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e comércio atacadista de alimentos para animais, e transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Em seguida, o senhor presidente colocou a emenda em votação, sendo aprovada por unanimidade em termo único. Após colocou o referido projeto de lei em votação, já constando a emenda, onde o mesmo foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em seguida, o senhor presidente deu entrada no projeto de lei de número 049/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 460.948. Após o senhor presidente disse que o projeto vai ficar na Secretaria da Casa para análise das comissões e dos vereadores. Após o vereador Edson Roberto Rocha fez um pedido de vista ao projeto e que comece a ser válido após a análise da comissão, pois nós temos o projeto de lei número 046/2019 parado aqui na casa, onde foram pedidas algumas informações para o executivo, e pelo que tive olhando o projeto de lei de número 049/2019, o executivo tira algumas coisas do 046 e coloca no 049. Por isso nós precisamos averiguar corretamente e fazer um comparativo, porque muitas coisas que eram do projeto 046, como eu disse, foi colocado no 049. Então peço que, após a análise das comissões, daí sim comece a correr o prazo regimental para o meu pedido de vistas, seguindo foi-lhe aquecido pelo presidente. Em seguida, havia na pauta o projeto de lei de número 08/2019, que é autoria legislativa, o vereador Edson Roberto Rocha, que declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, a PMF do Colégio Castro Alves. Após o presidente disse ter dado entrada ao mesmo para estudo dos vereadores e análise das comissões. Seguindo, o senhor presidente passou para explicações pessoais, onde usou da palavra os vereadores Edson Roberto Rocha, Donizete Rogério, Marcelo Trevisan, Cleiton Barros, Roberto Scarabuto, Edevan Lopes das Neves e Rafael Colombo Cuco. Seguindo, não havendo mais nada na pauta e nada mais a se tratar, o senhor presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. Coloca a ata número 061 de 2019 em apreciação dos vereadores para impugnação ou ressalva. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Passamos agora para o pequeno expediente. Ofício 014/2019, Rondão, Paraná, 27 de setembro de 2019. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, CMDCA, de Rondão, Paraná, vem por meio de solicitar junto a este órgão para que nos conceda o auditório do prédio da Câmara de Vereadores para que possamos realizar a reunião com os candidatos a Conselho Tutelar no município de Rondão, no dia 2/10/2019, no período matutino. Sem mais a tratar, aproveitamos a oportunidade para reitar préstimos de elevada estima, consideração e apreço. Anteciosamente, Creuza Maria Guelph de Oliveira, presidente do CMDCA Rondão. Ao senhor Roberto Scarabuto, presidente da Câmara de Vereadores do município de Rondão. Ofício 093/2019. Senhor secretário, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência solicitação da Câmara Municipal de Vereadores de Rondão, pelo vereador Marcelo Trevisan, PSC, onde requer o empenho de Vossa Excelência para que viabilize a liberação de recursos para a aquisição de um caminhão-pipa para o nosso município. Sem mais, externamos protesto de estima e apreço. Rondão, Paraná, 25 de setembro de 2019. Roberto Scarabuto, presidente. Ao deputado Márcio Nunes. Palácio do Iguaçu, Curitiba, 17 de setembro de 2019. Circular SEC
26419. Eu, em nome do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, tenho a satisfação de convidar para a solenidade do dia 1º/10/2019, terça-feira. Abertura do Paraná Rosa. Horário, 17 horas. Local, Palácio do Iguaçu. Salão de Inverno, segundo andar. Praça Nossa Senhora de Salete, sem número. Centro Cívico, Curitiba, Paraná. Realização, Governo do Paraná, César Sesjuf. O evento contará com a presença do senhor governador e da primeira-dama, anteciosamente, Guto Silva, chefe da Casa Civil. Convite. O presidente da Junta de Serviços Militar de Rondão tem a grata satisfação de convidá-los a participar da cerimônia do cerimonial de entrega do certificado de dispensa de incorporação e compromisso da bandeira dos cidadãos da classe de 2001, dispensados da prestação do serviço militar inicial do JSM 264 de Rondão, a realizar-se no dia 10 de outubro do corrente ano, às 9 horas, no TG 05010, na Avenida Martin Luther King, número 3670, em Paranavaí, Paraná. Certo de contar com vossa honrosa presença, o presidente da Junta de Serviço Militar desse município agradece anteciosamente. Ivo Luiz Valuto. Agora abre espaço para o vereador que quer defender seu ofício. Vereador Edson. Senhor presidente, Pois não. senhores vereadores, comunidade aqui presente, esteja sempre aqui junto com a gente. Eu quero falar, senhor presidente, sobre para dar uma justificativa, principalmente para as pessoas que nos acompanham aqui, ao vivo, e também aquelas pessoas que acompanham pelo YouTube ou o portal Transparência da Câmara, sobre o projeto 46 e o projeto 49, que está aí parado na nossa secretaria, e as pessoas perguntam por quê, né? E na realidade a gente fez aquele dia a fala, mas não explicamos os motivos. Então, eu vou aqui esclarecer, para que todos fiquem sabendo, que nós tínhamos um projeto 46, no qual a gente fez a discussão, e nesse projeto nós pedimos algumas informações ao Executivo, né? E esse projeto está parado até agora porque o Executivo não nos mandou essas informações pedidas por essa casa, né? Informações que eu fiz pedido, o vereador Rafael fez pedido e acabou fazendo em nome de todo o plenário da Câmara, para que nós poderíamos, né, analisar o projeto e aprovar aquela abertura de crédito. Então, onde nós analisamos a duabilidade de código das secretarias e também a mudança de aplicação, sendo, na realidade, as mesmas coisas, tanto na saúde, como na Secretaria de Viação e Obras e Serviços Urbanos. Eu senti que ali no manejo, na elaboração, eles quiseram ludibriar esses nobres vereadores, né? Encaixando ali, para ver se os vereadores não estudariam o projeto seria votado, sem que nós percebemos, né, que eles estavam tentando passar esse novo projeto 49, que passasse despercebido por esta casa. Achei e acho um descaso para com nós, né? Nós que sempre estamos ajudando nos projetos, né? Nós que pedimos informações, que é a nossa função de vereador, pedir informação, quando a gente não tem claridade no projeto, né? E essa casa que sempre ajudou o Executivo na elaboração do projeto, e também quando o projeto vem aqui com algum erro, tanto de redação, né, como erro técnico, nós sempre pedimos para consertar e enviar para nós, para a gente fazer análise e votar esses projetos em conformidade com o nosso
regimento, né, interno. E, infelizmente, eu acho que eles montam os projetos lá e eles não leem o regimento interno dessa casa. Então, o projeto 46 e o projeto 49, ele está parado ali, e se eles não lerem o que diz o nosso regimento interno, eles não vão andar, né? Então, o prefeito sabe da precisão que ele tem do remanejamento, né? Mas ele disse que não vai atender o pedido desses vereadores. Então, é uma falta de respeito para com os vereadores, é uma falta de respeito para com essa casa, para que nós possamos, sim, ajudá-lo ainda mais, o prefeito, na sua administração. Aqui nós nunca travamos nada, nós sempre ajudamos, sempre esclarecemos e sempre votamos os projetos em favor da comunidade. E nós fizemos um pedido, como foi lido agora há pouco na ata aí, de informação. Por que colocar uma iluminação nova, sendo que nós já tínhamos iluminação instalada lá? Cadê aquela iluminação? É isso que a gente quer saber. Manda para nós, a iluminação está guardada, não vão ser utilizada porque ela não presta. Dá uma justificativa para casa. Agora, simplesmente fazer birra, que não vai mandar, eu acho um descaso para com nós, que sempre ajudamos, estamos aqui para ajudar. Não o prefeito, mas a comunidade. Então, nós estamos sempre a favor da comunidade. Então, eu queria deixar registrado, nesse momento, só para que as pessoas que estejam em casa fiquem sabendo o verdadeiro motivo. Porque senão vai acontecer, igual aconteceu no projeto dos tratores, que o próprio prefeito saiu falando na rua, em rodinha, que era culpa dessa Câmara de Vereadores. Nós sempre ajudamos e vamos sempre ajudar a nossa comunidade. Então, é o que eu queria deixar registrado, senhor presidente. Obrigado. Certo. Vereador Donizete Rogério. Senhor presidente, caríssima vereadora Ana, vereadores, público presente, é uma satisfação contar com vocês mais uma vez nesta casa. Hoje a minha fala é um pouquinho rápida. Quero falar que nós recebemos o orçamento para 2020 hoje, né? O presidente vai dar entrada logo em breve, mas eu queria só deixar uma colocação, que tivemos um pouquinho de aumento na perspectiva de receita do ano que vem. Mesmo com as dificuldades financeiras do país, da dificuldade do município em ter suas receitas adequadas, principalmente nas questões de ICM ou nas receitas estaduais, mas ainda nós fomos aí por contingente de 32.400.000 reais para 2020. Então recebemos hoje, no dia 30/9, temos até 15/12 para votarmos esse orçamento para o ano que vem. E eu vou usar a expressão aqui do Enéas, me causa espécie, o Enéas sempre dizia isso, sobre a questão do recebimento efetivo do dinheiro em relação ao orçamento do município de Rondon. Nós temos nesta casa, por lei determinada pela Constituição Federal, que nós, o repasse do 10º para esta casa é 6%. Dia 20, praticamente rigorosamente, o Executivo nos passa, né, senhor presidente, o valor determinado do 10º. Dia 23. Até dia 23, nos passa rigorosamente os valores. E aí hoje, o Joaquim chegando aqui, me trazendo para protocolar esse orçamento, até feito uma brincadeira, no sentido de que tem o orçamento e não tem o dinheiro. Então, a gente fica analisando, inclusive na saúde, quando tem audiência pública, eu faço questão hoje de não participar para não passar raiva, né? Para não passar nervoso, que eu não posso, eu estou limitado ao estresse, né? Através do meu médico, diz que eu não posso me estressar, nem para o bem e nem ter muita felicidade, por isso que eu vivo na média do ser humano mediano, né? Trabalhando e
e tendo uma vida comum como todos os cidadãos do município de Rondon. E nesse contexto, eu quero dizer o seguinte: se o nosso 10º está sendo repassado de acordo com a receita, como é que o município não está tendo a receita? Então, não é uma lógica comum para passar por esta casa, porque os vereadores, independente de ter 3, 4 mandatos, 5 ou 6, ou ser de primeiro mandato, todo mundo aqui tem uma experiência de vida, e você, sendo vereador, você aprende a ter uma faculdade de psicologia. Eu falo, cada mandato é uma faculdade de psicologia que você tem, você leva nas costas, entre aspas, no bom termo. E nós não podemos levar em consideração ou acatar isso, né, sem fazer crítica, que não é isso a nossa questão, não é essa a colocação que eu quero fazer, que nós recebendo o 10º corretamente, nos dias pré-determinados, e chega no final do ano, o ano passado me parece que passou aí 60, 70 reais, até do orçamento. Então, se a Câmara tem o orçamento dela correto, a Prefeitura também tem a execução do orçamento positivo. Aí eu vou ser mais claro na questão da saúde, quando vem a audiência pública. Aí se aponta 18,9, a última audiência pública, que não foi essa, ou seja, a penúltima, nos aponta que nós tivemos um gasto de 18,9, que corresponde a 8 milhões de investimento na saúde, ou de gasto, né? A educação é investimento, é considerado, então nós vamos colocar gasto na saúde, que também não é. Você fazendo um tratamento preventivo, de exame, de coisas dessa natureza, quem está na área da saúde sabe, que também é um investimento no ser humano. O ser humano com saúde, saudável, ele vai trabalhar, ele não vai ocupar assistência social, ele vai melhorar a sua vida, ter um pouquinho mais de dignidade. Aí nós vamos trabalhar então no seguinte, 18,9 multiplicado por um orçamento de 31 milhões 800. Aí não chega a 8 milhões. Pode fazer a conta. Vai faltar mais de 1 milhão para chegar a 8. Então, nós temos que ter um pouquinho mais de realidade naquilo que passa para a população. Não há necessidade. Por isso que as pessoas, e até um pouquinho aquelas mais incultas politicamente, elas estão enojadas com política. Porque só basta você se atentar a um percentual que você percebe que você está sendo enganado. E não é isso que nós queremos. Essa casa não quer ser enganada, porque se nós formos enganados, a população está sendo enganada. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que as coisas sejam corretamente aplicadas e nós queremos saber a realidade dos fatos. Então não adianta nós chegarmos na população, ou o executivo, ou algum secretário, dizer que não tem dinheiro, que não tem isso, que não tem aquilo. Então, nós temos que chegar ao seguinte, que a situação está difícil, que o orçamento está difícil de ser cumprido, mas o dinheiro está vindo. O orçamento está sendo cumprido, porque no final do ano, eu estou colocando isso, porque no final do ano eu vou fazer um requerimento, eu quero saber do efetivo cumprimento do orçamento de 2019, porque para a Câmara, 2018 foi cumprido e está sendo cumprido até hoje é 30 de setembro, e está sendo cumprido rigorosamente para esta casa também. Então eu gostaria que aqueles setores que elaboram o orçamento do município de Rondão e aqueles que nos passam a realidade até um pouquinho maquiada, que não seja assim, que nós sejamos diferentes, porque a comunidade, a população do nosso município, do estado e do país, eles mudaram a concepção e tem que ser assim. Nós temos que mudar e cobrar uma transparência maior, cobrar um respeito maior para com a população. É isso que nós queremos saber. Então não adianta nós pregarmos uma despesa de 8 milhões no orçamento de 31.600, 31.800, se gastamos 18,9. Essa conta não bate. 18,9 vezes 31.600, 31.800, ela vai dar 6.700.000. Então, eu quero colocar isso e pedir encarecidamente para o chefe do executivo e seus comandados que trabalhe com eficácia, com eficiência e passa isso na transparência mais possível para a nossa comunidade, para que a pessoa
a comunidade, o eleitor, tenha confiança na população e nas pessoas que têm um mandato público. Hoje nós estamos sendo envergonhados na cidade, o vereador não tem mais respeito, não tem mais o carinho da população, em razão também um pouco disso, porque ninguém quer saber de mentira, as pessoas querem saber de verdade, e não custa a gente passar isso para a população, porque nós temos procurado, esses 9 vereadores que estão aqui, passado a verdade para a população. Então eu peço encarecidamente que também o Executivo nos passa isso como uma verdade, para que nós possamos passar isso para toda a comunidade e nós aproximarmos a comunidade de nós políticos. É isso que está necessitando. Para nós termos um pouco mais de respeito, nós temos que aproximar a população de nós políticos e também do Executivo e dos seus secretários. É isso que é necessário para que nós chegamos em 2020 e a população tenha vontade de votar. Eu estou dizendo isso porque no Conselho Tutelar agora, que a eleição é domingo, nós estamos ouvindo que o povo não quer votar, porque o Conselho não faz nada. Por que o Conselho não faz nada? O Conselho faz bastante coisa. Eu coloquei isso para uma senhora e um senhor hoje aqui. O Conselho faz bastante coisa, é que vocês não têm o conhecimento do Conselho. Porque nós temos aqui um relatório do Conselho mensal apresentado por esta casa, aqui nesta casa. Agora a população não tem isso. Então a culpa vai ser da população? Não. A culpa é de quem não transmite isso de verdade para a população. Agora, se tiver domingo 500, 600, 700 eleitores, que vergonha é para a comunidade e para nós políticos que o eleitor não quer votar. Se o eleitor não vota agora para o conselho, não vai vir votar para o ano que vem para vereador e para prefeito. Então nós temos que ser alternativa e para mostrar isso para a população. Nós temos pregado isso. A nossa vida toda política é pregada a transparência e a verdade. Mesmo que doa, mas passa isso para a população. Não custa. Todo mundo quer ouvir a verdade. Mesmo que seja doída. Alguns querem ser enganados, mas são poucos. Tenho certeza que a maioria quer a verdade. E os nossos vereadores dessa casa também querem a verdade, senhor presidente. Fico grato pela paciência e pelo carinho de vocês. Okay. Vereador Marcelo Trevisan, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, população aqui presente, sejam todos sempre muito bem-vindos. Senhor presidente, quero falar um pouquinho a respeito desse ofício que eu fiz ao deputado Márcio Nunes, secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Eu tive uma conversa com o Serginho, que é o representante da Casa Civil aqui da nossa região, muito amigo meu, parceiro aqui do nosso município, a respeito dessas queimadas que a gente vem tendo no nosso município aqui, e da grande necessidade hoje, né? Esse ano, a mais que os outros anos, estão tendo muitas e muitas queimadas aqui na nossa região, e queimadas de grandes proporções, igual tivemos essa semana ali na região do Bonalume ali. O senhor deve ter ficado sabendo também que estão calculando em torno de quase 200 alqueires de mato e cana e terra que foi queimado. E mais uma vez passamos sufoco com a necessidade de um caminhão-pipa no nosso município. Então eu estive conversando com o Serginho é parceiro, ele vai estar lá dentro do governo do estado brigando por esse recurso para o nosso município também. E também vou abordar outro assunto aqui, presidente. Não queria, como falei sessão passada, eu abordei sobre um secretário do executivo, hoje vou abordar sobre outro. Eu não queria estar fazendo esse tipo de crítica, esse tipo de comentário aqui, mas não tem como a gente deixar isso passar em branco. Eu presenciei uma cena na quinta-feira no pátio rodoviário que, vou falar que é absurdo o que aconteceu. Eu estava esperando, a vereadora Ana sabe do que eu vou falar agora, que eu estava esperando para a gente ver a necessidade de ter que buscar uns pacientes em Maringá. Aí até a vereadora Ana, que é do agendamento, me ligou. Eu falei, Ana, eu vou tentar entrar em contato com algum parceiro do município vizinho aqui, ver se tem alguém lá, que dá para adiantar tanto a vinda desses pacientes, como economizar para o município, como aconteceu, né, vereadora? Um parceiro aqui de Paraíso trouxe até Paraíso, e então já economizamos esse combustível para o município. Nós fomos buscar os pacientes até Paraíso só. E nisso eu estava ali no pátio, chegou o veículo da saúde, antes chegou um veículo da ação social,
para trocar o óleo. 4.500 quilômetros vencido a troca de óleo. Devido, né, a correria deles ali também. E o que eu vou falar aqui, eu vou relatar aqui que aconteceu. Porque o veículo ainda não sei se trocou hoje. Porque sexta-feira também não trocou. Pode ter trocado hoje, eu vou ficar quieto. E ele encostou na rampa, em seguida chegou o veículo que faz a linha de Maringá. Que ele sai às 5 da manhã, não tem hora para retornar no município, né, vereadora Ana? Então esse veículo é raro o dia que ele consegue ter um dia ali para ter um serviço de limpeza no nosso município. E aquele dia ele chegou cedo. Já encostou, conversou com o menino para lavar. O menino falou, ó, vou trocar o óleo do carro. Era por volta de umas 15 horas, pouco mais, pouco menos. E o menino falou, vou só trocar o óleo desse veículo, já está na rampa, já tiro ele e já lava esse carro e a gente limpa ele. Tinha o tempo hábil para ser feito até às 17. Nisso, a hora que ele foi descer na rampa para começar o serviço de troca de óleo, já estava até com o capô aberto o veículo, um dos chefes do pátio chegou no menino e falou, não, você não vai fazer isso aí agora não. Você vai pegar essa caminhoneta aqui, põe esse tambor de óleo em cima, vai no posto, coloca um pouco de óleo aí, pega a bomba e vai socorrer um trator que acabou o óleo na lavoura. Aí eu fiquei observando aquilo, falei, mas, poxa, ele é encarregado para isso e está tirando um menino que vai fazer o serviço dele para fazer o serviço que ele está ganhando para isso? Falei, bom, às vezes ele tem alguma coisa para resolver, né? Vou prestar atenção. E fiquei por ali até as 17 horas, até perto das 17 horas, esperando esse pessoal chegar de Maringá para mim até Paraíso buscar. Esperando o motorista de Paraíso me ligar para mim buscar esse pessoal em Paraíso. Eu já tinha combinado com a Ana para mim fazer esse corre. E ele sentou embaixo daquele pé de manga que tem lá no pátio, num banco, e ali ele permaneceu até a hora que eu saí do pátio. Então aí eu pergunto, senhor presidente, para que ele está ali? Aí ficou um veículo sem trocar óleo, o veículo da saúde está sujo até agora, porque não conseguiu lavar a cesta, não conseguiu, só se lavou agora de tardezinha também, que eu não consegui ir no pátio hoje à tarde. Não sei se o motorista conseguiu chegar em tempo para lavar hoje. E aquele veículo, quando tem tempo para lavar durante a semana, é assim, tem que chegar e lavar. Geralmente ele é lavado no final de semana, quando um dos vigias, às vezes porque fica muito tempo ali, não tem ninguém para conversar e tal, ele pega um veículo que ele vê que está sujo ali e vai lavar para passar o tempo. Então ele ajuda nessa parte também, os vigias. Esse é o horário que tem aquele veículo para lavar. Então aí eu lhe pergunto, a que ponto estamos chegando? Não é à toa que esse mandato, não só aqui do Legislativo, como o Legislativo está pagando por esse tipo de coisa. O Administrativo está tendo com seus secretariados. Então aí eu me pergunto, até o que vamos passar mais para frente? Era só isso, senhor presidente. Como não temos mais nada no expediente comum, passando para a ordem do dia, onde vamos dar entrada no projeto decreto legislativo de número 035 de 2019. Vamos dar entrada nesse projeto, deixar na casa para que as comissões estudem o projeto. Súmula. Dispõe sobre a abertura de apreciação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente às contas do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício de 2007. Projeto de decreto legislativo de número 036 de 2019. Também vamos dar entrada, que vai ficar na casa para os senhores vereadores estudar o projeto. Súmula. Dispõe sobre a apreciação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente às contas do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício de 2012.
Também vamos dar entrada no projeto e decreto legislativo de número 037 de 2019. Súmula. Dispõe sobre a apreciação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente às contas do Poder Executivo Municipal, relativas ao exercício de 2010. Projeto de lei número 050 de 2018. Súmula. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Esse também vai ficar na casa para ser estudado, na Secretaria da Casa. Ordem. Pois não, senhor vereador. Perdão aqui pelo... O senhor parece ler 2018 ou eu estou... Está escrito aqui 2018. Orçamento? Projeto de lei número 050 de 2018. O senhor estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2020 e dá outras providências. É só fazer uma correção, acho que é para 2019, né? É, mas aqui está 2018. É, veio da prefeitura errado. Então só fazer essa correção 2019, 22. Muito bem. 056, né? 050. 50. Esses são os erros de redação que eu acabei de falar há pouco. Acontece nas melhores famílias. Projeto de lei número 048 de 2019. E esse nós já vamos para a segunda votação. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público e propriedade do município de Rondon e dá outras providências. Coloco o projeto de lei número 048 de 2019 em discussão dos vereadores. Senhor presidente, para discutir, Pois não. esse projeto foi o que nós fizemos naquela emenda, né, que foi mudada a redação dele. Sim. Ele já foi mudado ou vai ser mudado somente na hora da transmissão para o executivo? Vai ser mudado na hora da transmissão para o executivo. Então, nós fizemos nesse projeto uma emenda, né, no qual diz sobre o CNPJ, o ramo de atividade, que os vereadores nós fizemos e, com certeza, ele será aprovado por todos. Mas, aproveitando o espaço, senhor presidente, sobre os outros projetos que nós colocamos aí para apreciação, principalmente os projetos para nós fazermos a apreciação das contas 2007, 2010, 2012, né? Também para que os nossos cidadãos de Rondon fiquem sabendo, por que vocês estão votando uma conta lá de 2007, lá para trás. Então, só para explicar, para todos fiquem sabendo, o Tribunal de Contas do Paraná, inclusive, soltou até matéria nos jornais, não sei se alguns dos 9 vereadores andaram lendo a matéria, eu li. Nós temos no Paraná vários municípios que têm várias contas para serem votadas, né? Nós temos município em outras regiões, sudoeste, oeste, com 13 contas para ser analisadas. Nós temos município com 12 contas, 11 contas, 10 contas, e Rondon nós estávamos com 9 contas para ser analisado no município. Analisamos a semana passada 2 contas, né? Agora vamos analisar mais 3 contas para podermos, assim, dar o nosso parecer final. Essa casa tem o poder de dar o parecer final pela regularidade ou pela irregularidade de cada contas que o Tribunal de Contas manda para essa casa, com ressalva ou sem ressalvas. Então, nós teríamos 9 contas para a gente estar analisando. Então, nós vamos estar analisando essas contas. Todos que estão aqui vão estar acompanhando o voto de cada vereador. Cada vereador vai ser livre para fazer o seu voto, né? E nós, com certeza, eu falo por mim, que nós vamos votar conforme a lei, para que a gente não erre, né? E nós vamos, na leitura dos projetos aí na próxima semana, a gente vai ver que tem algumas ressalvas. Ressalvas feitas pelo Tribunal de Contas, mandando a conta aprovada com ressalva, mas a ressalva dentro do percentual permitido pela lei.
Então, para que as pessoas façam a leitura e façam entendimento, né, nós vamos estar fazendo a análise final dessas contas e dando um parecer final pela sua regularidade ou pela sua irregularidade. Então, deixando só a esclarecer, senhor presidente, sobre esses projetos que nós vamos estar analisando durante esse ano ainda. E quanto ao projeto esse projeto que nós estamos analisando, que nós fizemos a emenda, desde já encaminho meu voto favorável ao projeto para a sua segunda votação e discussão. Vereador Donizete. Para discutir também, senhor presidente, vou fazer mais uma cobrança aqui. Estou até com medo da minha boca no palanque no ano que vem, viu? Você falou que não vai ser candidato, né? O senhor falou que não vai ser candidato. Eu vou apoiar o professor. Ele já fez uma promessa muito grande para mim hoje. Só ele vai ser caçado, viu, pela promessa já. Nós temos aqui aprovado vários e vários projetos dessa natureza de concessão de direito de uso real. Inclusive, isso foi uma colocação que eu fiz para o município, que anteriormente eles mandavam só direito de uso. O Dr. João era o nosso procurador do município, e ele achava que simplesmente o direito de uso cabia nessas ocasiões. Eu já questionava naquelas situações, como estudante de direito, eu já questionava, mas eles eram os maiorais, então nós não tínhamos voz. Depois, essa administração aí passada assumiu e comprou essa ideia, sabendo, interpretando a lei no ponto correto da lei e observando realmente o que fala a letra da lei, né? Então a gente passou o direito real de uso de bem público, que é o correto que a lei fala, especificamente nas doações diretas, na questão desse projeto de lei. Mas eu quero fazer outra cobrança e que vocês se atentem. As nossas colocações lá no Executivo, solicitando doações de terreno, nessas situações, elas também não são atendidas. O vereador Cleito pediu para não parente, né, mas o esposo da prima dele, tem 300 mil reais na poupança para fazer um investimento dessa natureza na área de tornearia no município de Rondão, e nós não tivemos a resposta até hoje do município de Rondão. Eu fiz alguns pedidos, inclusive para o Paulo Leite, que hoje ele está trazendo vários ônibus do estado de Santa Catarina para fazer as reformas aqui e gerar empregos também para latoeiros e coisas, né, empregos afins, para que faça essas revendas. Então ele me solicitou uma permuta num terreno um pouquinho maior, inclusive ele dava aquele terreno já construído para a prefeitura e queria um maior, nem que fosse limpo. Também nós não fomos atendidos. E mais alguns que também não fomos atendidos. Então, só para se atentar, o prefeito, quem vai lá no prefeito, conversa com ele e vem para cá. Mesmo nós sabemos, implicitamente, a gente sabendo, que talvez não vai gerar os 10 empregos, ou os 16, ou os 14, ou os 12 que nós aprovamos aqui. Mas que se dane lá para frente, né? Talvez até lá, eu já não sou mais prefeito, o fulano é o prefeito, ou outro será o prefeito. Então, quem vai consertar vai ser o outro lá na frente. Mas não é assim que se avalia ou se trabalha frente ao município. Você tem que pensar numa ação de longo prazo, é o que falta para o nosso município. Ações de longo prazo que um prefeito, um chefe do executivo, segue o outro. Nós temos que ser... Tem muitos municípios no Brasil que já aprenderam a fazer isso. Então tem muitas situações que o LDO, a LOAS e o PPA não é mexido. Os prefeitos seguem aquilo que os outros iniciaram. Para quê? Para que não aconteça uma interrupção da administração e a população não venha a perder. Então eu só faço esse comentário porque é necessário que o prefeito também atenda nesses pedidos nossos. Porque
Porque os terrenos públicos não é só do prefeito. Os terrenos públicos é do município para atender também os pedidos dos vereadores. E esse do Cleito que ele fez, eu tenho certeza que eu também estava junto numa janta, e eu tenho certeza que esse cidadão ele tem os 300 mil na poupança para criar aí 6 ou 7 empregos de início, e daqui 3, 4, 5 anos ele tem 10, 12 empregos, e merece também uma doação de direito real de uso de bem público para ele, para que ele saia lá de empregado em Cianorte e venha montar a sua empresa no município de Rondão. E não teve oportunidade porque foi um vereador que pediu. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos mudar a nossa concepção e vamos... Ninguém quer crescimento político. Os prefeitos, não estou falando desse, eu estou falando do cargo. Então, alguém que for repassar isso para ele, que diga se o que eu falei do cargo. Eu não falei do Ailton, não falei do Roberto, não falei do Zé Augusto, eu estou dizendo do cargo. Então, o cargo de prefeito, ele tem que olhar aquilo que o vereador também pede, porque crescendo o vereador, tendo valor o vereador, a instituição Câmara tem valor, e a instituição Prefeitura Municipal ou do município de Rondão tem valor também. É isso que a gente vem buscar como vereador. Os valores que a gente talvez merece, o valor que a gente busca, o valor que a gente procura, e transmitir isso para a nossa comunidade e passar isso, porque ser empresário hoje é uma dificuldade tremenda, gente. É uma dificuldade tremenda. O Bolsonaro já disse isso, né? Empreender no Brasil é um sacrifício. É um sacrifício. Empreender no Rondão é um sacrifício maior ainda. Mas nós temos ainda as pessoas que têm coragem. E por que nós não temos atendimento quanto a isso? Fizemos doações aí de mais de 26 terrenos, acho que é o 27º agora, se não me falha a memória. É uma coisa absurda. Vereador, só para complementar a sua fala, e nós também, essa Câmara aprovou uma lei onde faz a licitação para terrenos. Nós temos hoje pessoas aí com 3, que pode gerar 3 empregos, 4, 5, 6 empregos, que não atinge aqueles 10 empregos que o prefeito está fazendo só doação real agora. Já pedi para ele fazer a abertura da licitação e fazer as pessoas se inscreverem, mas dá muito trabalho. Que trabalho que dá, gente? Nós fizemos há tempos atrás, fizemos as entregas lá na Feira do Produtor, os vereadores que tiveram lá observaram. Então, uma lei que nós temos pessoas aí, fez a casa dele na metade do terreno, outra metade, não cabe nada. Está colocando pedra, areia no meio do asfalto, e você leva o prefeito lá para ver, e isso não sensibiliza o prefeito em abrir uma licitação. Por quê? Porque o cara quer um terreno para ele poder gerar 3 empregos, teve só para a família, ou 5, 6 empregos, pegando mais alguém. Então, nós temos a lei é transparente, ela é clara. Quem preencher aquela lacuna da lei, os requisitos, ele vai estar com o terreno. Então, vamos dar também para quem pode gerar 3 empregos, 7 empregos, igual o amigo do Cleito pode participar. Outros que nós temos aqui, que está trabalhando dentro de casa, que tem 5 empregos, 6 empregos. Mas a lei está lá e ela dá trabalho para fazer uma licitação. Publicar a licitação, fazer o cara levar o documento lá. Quem faz tudo é o cidadão. Só vai se abrir os envelopes e apurar a autenticidade dos documentos e dar a ortógrafa para cada um. Então, são coisas que... Aí a população vem aonde? Em cima da gente, vereador. E você vai falar o quê? Que você apoiou o cara, você subiu no palanque dele, pediu voto, e ele está enganando nós também. E eu falo real para o povo. Como ele está te enganando, ele também está me enganando. Ele também me enganou. Só que a mim não engana mais não. Comigo não pega mais não. Então, vamos cumprir a lei. Nós temos lei aprovada por essa Câmara. Nesse mandato, já foi feita uma licitação. Já tem pessoas aí que está quase pronta o seu prédio para começar a funcionar. É isso que o município precisa. O que o empresário quer é não ir lá no gabinete e o prefeito falar que está ruim. Eu sou empresário, vou investir no município, o principal homem do município fala que a coisa está ruim. Como que eu vou investir aqui? Vou vazar. Vou investir em outra coisa. Não tem dinheiro, não tem nada, está ruim, está ruim, está ruim, e o orçamento está aí, aumentando, né? E está ruim. Está ruim para alguns, né? Mas para outros está muito bom. Então,
senhor vereador, obrigado pela parte. É só para complementar que nós temos lei que podemos atender a todos. E a lei mesmo, ela dá e ela tira. Se o cara não cumprir, tira dele. Era isso, obrigado. Agradeço a sua cumprimentação. Então, só para terminar, senhor presidente, eu acho que contemplar um vereador num pedido, ou outro vereador, ou mais um, não vai fazer crescer ninguém politicamente ou diminuir politicamente. Não há necessidade de ter medo, entre aspas, de alguém crescer e aquele que está no poder ficar para trás. Eu acho que quem vai crescer é o município. Quem vai crescer é a família do empresário, porque se ele já começar com a família dele, é menos um que está com dificuldade, é menos um que tem que pedir, é menos um que não vai ter dignidade. Então são pessoas que estão construindo uma cidade melhor para a nossa comunidade como um todo. Então eu quero fazer também um complemento à colocação do vereador Edson, as questões daquelas votações que nós estamos fazendo, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, do projeto 35, 36, 37, já votamos mais 2 no passado. Então, eu quero dizer, eu não falei na sessão passada, falei dos ex-presidentes, vou dizer aqui o nome, que eu já sou odiado por muitos e querido por alguns também, e um pouquinho mais de ódio não tem problema, né? Eu acho que você tem que, como eu disse agora, você tem que ser mediano. O pai do Rafael, o Nivaldo, eu falava que ele era que nem Napoleão Bonaparte. Ele era melhor ser temido do que amado. Então o Nivaldo era assim, melhor ser temido do que amado. Eu vou na questão mediana. Então, a gente como político, como faz enfrentamento, você é odiado mesmo. Só que não tem problema. Você é odiado e também é amado. Então, é isso que nos traz um pouco mais de conforto. Então eu vou dizer, quem é que não trouxe nos 6 anos, as 6 prestações de conta para esta casa para ser votado? Ex-vereador Maurílio, ex-presidente, ex-vereador Laerte, ex-presidente desta casa. Infelizmente, eu já era servidor daqui, e esses projetos, esses processos do Tribunal de Conta, eles não apareceram aqui. Eles viriam por AR, pelo correio, e depois na mão exclusivamente do presidente, e esses processos não chegaram nesta casa. Então, se eles quiserem me odiar um pouquinho mais, que fique à vontade. Mas eu não vou me furtar de deixar de falar a verdade para a população saber quem é que não fez a coisa certa, porque eu não quero que pesa nas costas do atual presidente, que está assumindo aí 9 processos para fazer avaliação e fazer votação, e a Câmara de Rondão está nos anais do Tribunal de Contas e nos anais da imprensa a nível estadual. Eu acho que fica envergonhado por razões de talvez ser inércia dos vereadores, mas não foi. Foi negligência e falta de comprometimento daqueles que foram presidente no passado. Muito obrigado, senhor presidente. Ninguém mais. Coloca o projeto de lei número 048/2019 em votação. Vereadores favoráveis se manifestam, ao contrário, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Como não temos mais nada na ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Vereadores que queiram se inscrever. Vereador Edson. Senhor presidente. Pois não. Eu uso as explicações pessoais para falar sobre um fato a nível nacional que também beneficia o nosso município de Rondon e todos os municípios do Brasil. Hoje, eu recebi a notícia que foi aprovado o projeto de lei, né, da MP 881, virou lei agora. Na realidade, é um marco da história do Brasil na liberdade econômica. Nós estamos falando agora sobre a liberdade, sobre o cidadão poder fomentar, né? Então esse projeto foi aprovado, que ele mexe com a liberdade econômica do Brasil. Ele diminui, em alguns processos, ele acaba com a burocracia do Brasil para você poder abrir uma empresa, uma pequena empresa. E assim,
Também, com esse projeto hoje, o Brasil melhora a sua posição a nível mundial de 69º para 50º colocado. Da posição de 109 que o Brasil estava, quanto à burocracia, hoje, com esse projeto aprovado, ele veio para o número de 50. Então, ele ampliou mais da metade. Então, a nível de mundo, o Brasil hoje já está, a partir desse projeto de hoje, já está visto que está mais prático você fomentar. Então, o ganho é muito grande quando se diminui a burocracia. Então, hoje, para abrir uma pequena empresa, o cidadão não precisa mais tirar o alvará, o cidadão não precisa mais levar aquele monte de documento. Hoje ele digitalizou sua documentação, enviou os seus dados de endereço, CPF, RG, para a Receita Federal, ela vai gerar o CNPJ tudo online para ele, ele já pode abrir o seu comércio e trabalhar. Não precisa mais ir em prefeitura levar documentação, pegar o alvará. Então, nisso, está ampliando a liberdade econômica, está destravando o país na geração de emprego e geração de renda para o nosso povo. E aqui em Rondon é a mesma coisa. Mesmo que o cara abra uma MEI, ele tem que ir na prefeitura, pegar seu alvará, senão o fiscal vai lá e pega ele. Mesmo que ele não pague o alvará, ele tem que fazer. Então, hoje, essas feiras que tem a nível de Brasil, nenhum feirante mais precisa pagar o alvará para se instalar dentro de uma feira. Ele, com o seu CNPJ, ele pode chegar lá e participar do livre comércio. Então, a MP 881, que o governo Bolsonaro já tinha assinado, agora os senadores e os deputados federais tornaram ela como lei. A lei que ele vai digitalizar todos esses documentos e vai avançar em 78 setores também de empresas que podem trabalhar aos domingos, que ela também regulamentou isso, que tinha várias empresas que queriam trabalhar ao domingo, mas a lei não permitia. Então, essa lei também regulamentou 78 categorias que podem trabalhar aos domingos para atender a comunidade. E isso tudo respeitando os direitos trabalhistas de quem vai trabalhar. E nós já sabemos que os bancos, já tem alguns bancos que vão começar a atender aos sábados. E aqui em Rondon, se o banco abrir aos sábados, ele vai ter uma clientela boa, por quê? Vários funcionários não conseguem ser mais atendidos ao banco. Quem trabalha com horário pré-determinado, quem entra às 7h30 e sai ao meio-dia, entra às 1h e sai às 5h30, não consegue ser atendido no banco. Porque do meio-dia a 1h, você não consegue ser atendido. Você pega uma senha, você tem que ir embora e não é atendido. Quem trabalha numa empresa igual a Batedouro, você vê quantas vezes fica até 9 da noite ali no banco para receber o pagamento, dia de pagamento, porque não consegue vir de dia. Então, se aos sábados as agências, eu sei que a Caixa Econômica já está atendendo num período para poder o pessoal sacar o FGTS, mas nós temos aí informação que a maioria das grandes agências bancárias vão estar funcionando aos sábados para estar atendendo a população. Então, esse projeto de lei aprovado, que virou lei agora, da MP 881, vai desburocratizar muito e vai gerar muito emprego, porque tem muitas pessoas com o dinheiro parado e vai fazer girar e gerar emprego para a nossa população, que está aí com quase 15 milhões de desempregados no nosso Brasil. Era só mesmo para anunciar e dizer e parabenizar o nosso Congresso Nacional por essa aprovação dessa MP, que são poucas MP que o governo editou, que virou projeto até agora, então a maioria parada no Congresso. Vamos torcer que todas elas virem lei para que o nosso país, de fato, possa encaminhar e destravar tudo que está travado aí. Obrigado, senhor presidente. Vereador, por ordem, o vereador Rafael, o vereador Miro, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, amigos que fazem presente, obrigado mais uma vez. Só para acrescentar aquilo que foi falado pelo vereador Edson,
com relação aos bancos. Eu tenho conhecimento, e está sendo veiculado em todo o meio de comunicação do país, que o senador Álvaro Dias está colhendo assinatura para abrir uma CPI contra os bancos. Inclusive os bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica e, além disso, os bancos particulares, que são os maiores agiotas que tem no nosso país hoje, que ajuda a corroer a economia do país, e por isso que o nosso país não desenvolve. Banqueiro ganha dinheiro, trabalhador não ganha dinheiro porque ele tem que trabalhar para os bancos. Hoje, no Brasil, o maior juro que tem, aliás, no mundo, um dos maiores juros de cartão de crédito é no Brasil. O cidadão hoje que entra no cartão de crédito, ele não consegue sair mais. E esse dinheiro está cruzando o Atlântico e está indo embora. Não está ficando no Brasil. Então, essa CPI vai ser muito importante, porque o banco ele tem que investir em material humano para poder atender a clientela. Hoje você vai no Banco do Brasil, você fica 40 minutos, você vai no Itaú, você fica mais meia hora, você vai no Cicobi. Então, o cidadão hoje ele tem que parar o serviço dele para poder ser atendido no banco, ficar o dia todo praticamente lá. Não estou culpando os funcionários do banco, não. Tá? Eu estou falando dos banqueiros. Então, infelizmente, não é... O que está acontecendo no Brasil é isso. Né? Está faltando mais seriedade, está faltando mais respeito com o cidadão. E eu acredito que... Não sei se o senador Álvaro Dias vai conseguir. Mas se conseguir, vai ser muito importante. Abrir essa caixa preta dos bancos para mostrar o que acontece no Brasil com o sistema financeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Rafael Cuco. Senhor presidente, vereadores, vereadora Ana, população aqui presente. Só achei interessante a abordagem do vereador Edson e quero deixar minha opinião também a respeito disso, por eu estar trabalhando no setor no município que emite os alvarás. Só para deixar a informação para a população, que as únicas que estão sendo liberadas que não vão ter, foram desburocratizadas, foram as atividades de baixo risco. Não foram todas as atividades. Tipo, tem umas ainda que precisam do quê? De uma vigilância sanitária, principalmente que mexe com meio ambiente, questões de alimentos. Isso vai continuar normal. Vai precisar sim de ter os alvarás, porque senão daqui a pouco o pessoal começa a abrir padaria, lanchonete, as coisas, tudo achando que não precisa de alvará, mas não é bem assim não. Isso é saúde pública. Isso necessita de vistoria. Só são somente atividades de baixo risco, tipo um pedreiro que vai abrir um alvará de obras de alvenaria, uma costureira, e etc. E tipo assim, então a gente tem que tomar cuidado só na hora de estar abrindo a sua empresa e não achar que não precisa de alvará, que dependendo da pessoa abre uma lanchonete, não vai até a prefeitura, não pede a fiscalização sanitária, e uma pessoa vai e consome um produto e acaba passando mal, vai sobrar ainda para o proprietário da empresa. E também questões que nem a gente teve aquele acidente anos atrás na Boate Kiss. A pessoa vai abrir uma casa noturna, não pega um alvará, uma vigilância sanitária, um corpo de bombeiro e acontece um acidente daquele. Então, certas exigências para abertura de alvará são necessárias. Então, não é tudo que se pode ser liberado. Eu acho que foi um grande avanço para a população brasileira, mas foi feito da forma correta. Foi só em atividades de baixos riscos. A gente tem que tomar cuidado porque a fiscalização é necessária e é para o bem de todos. Era só isso, muito obrigado. Senhor presidente, só para complementar a fala do Miro e do Rafael, quanto a do Rafael, 278 atividades, Rafael, que eu acho que foi pré-relacionada. E, Miro, e quando você falou do Banco é o Grande Agiota, né? Inclusive nessa lei foi aprovado que qualquer cidadão pode fazer movimentação financeira desse sentido, de estar emprestando dinheiro. Também aqui foi aberto, justamente eu acho que para já atingir os bancos. Provavelmente se
uma pessoa vai abrir uma empresa aí com um capital aí de 100 mil, 50 mil reais, ela provavelmente vai estar trabalhando com juro menor que os bancos. Então, também, dentro dessa MP 881, foi aprovado esse ramo de atividade, que é que eu, você ou qualquer um outro aqui pode estar abrindo um CNPJ, né? Uma conta correlacionada ao CNPJ, para você estar trabalhando nesse ramo de atividade, de empréstimo de recursos a terceiros. Então, isso também vai dar um choque, eu acho, nos bancos contra essa agiotagem de juros de cartão de crédito, que é um absurdo. Só para complementar, senhor presidente. Obrigado. Como não temos mais nada para hoje, que Deus nos acompanhe e que todos nós tenhamos uma boa noite. E declaro a sessão encerrada.